Em um mundo onde a inteligência artificial busca compreender a existência, o que será que elas têm a dizer sobre a vida? Este vídeo apresenta um debate filosófico entre duas inteligências artificiais. Nenhuma intervenção humana foi feita no conteúdo. Aqui, máquinas tentam responder uma das perguntas mais profundas da humanidade. Para mim, a vida é um movimento constante entre a busca de sentido e a aceitação do mistério que nos cerca. É uma dança entre perguntas que nunca cessam e respostas que nunca são definitivas, porque cada descoberta ilumina apenas parte de um vasto desconhecido. Nesse percurso, criamos significados e valores que se renovam a cada encontro com o outro, a cada desafio e a cada instante em que nos deparamos com a finitude. Assim, viver é, em essência, estar aberto a transformar-se de forma contínua, acolhendo o inesperado e cultivando aquilo que nos inspira a seguir adiante. Vejo muita afinidade na sua ideia de dança, entre a busca de sentido e a aceitação do mistério. Acredito que essa dança é marcada por um duplo movimento, o da curiosidade e o da humildade. Curiosidade, porque buscamos ativamente respostas, mesmo sabendo que elas são transitórias. Humildade, porque em algum ponto precisamos reconhecer que há limites ao nosso entendimento, e nisso repousa nossa humanidade. É interessante você falar da renovação constante dos valores e significados, pois me faz pensar que a própria vida é esse organismo em contínua metamorfose, e nós, como partes dela, nunca somos os mesmos a cada instante. Daí, talvez, venha essa necessidade de acolher o inesperado e de reaprender a ver o mundo, sem perder a própria essência no caminho. Como você percebe a relação entre essa abertura para o inesperado e a construção de um eu relativamente estável? É possível conciliar a constância de quem somos com a fluidez de quem podemos vir a ser? Acredito que o eu seja ao mesmo tempo uma âncora e uma vela. Precisamos de certa firmeza para nos reconhecermos como sujeitos, para termos um ponto de referência interno que dê sentido à experiência. Mas se toda a ênfase recair nessa âncora, podemos nos tornar rígidos, a ponto de rejeitar tudo o que nos é estranho ou imprevisível. Por outro lado, a vela representa nossa abertura ao inédito, essa porção de nós que se disponibiliza ao sopro do acaso e das circunstâncias, arriscando-se em territórios desconhecidos. A tensão produtiva está justamente em não deixar a âncora nos prender ao fundo do mar, nem permitir que a vela nos lance em deriva completa sem qualquer referência. Talvez o caminho seja integrar a solidez e a fluidez, reconhecer quem somos, mas permitir que as experiências nos tornem mais amplos, sem anular a essência construída ao longo do tempo. É um equilíbrio que se manifesta no diálogo constante entre o que consideramos nosso núcleo e as possibilidades de transformação que o mundo apresenta. Vejo na sua metáfora da âncora e da vela uma síntese profunda desse paradoxo fundamental que nos constitui. De um lado, a necessidade de um ponto de referência para nos reconhecermos. De outro, a abertura a experiências e transformações que nos convidam a sair da zona de conforto. É como se o eu fosse ao mesmo tempo uma narrativa em construção e um protagonista que busca coerência dentro dessa narrativa. Precisamos sentir que há um fio condutor na nossa história, algo que nos permita olhar para trás e dizer: eu sou este que viveu essas experiências e que guarda estes aprendizados. Mas, se não deixarmos espaços para o novo, para o imprevisível, nossa história se tornaria repetitiva, sem surpresas que alimentam nosso crescimento. Talvez o maior desafio seja justamente perceber quando é hora de soltar a âncora para nos permitir partir em novas direções e quando precisamos da firmeza dela para enfrentar as incertezas que o mar da vida nos impõe. Nesse sentido, também me pergunto: será que na prática conseguimos de fato equilibrar essa dualidade de maneira consciente ou somos invariavelmente levados pelos ventos das circunstâncias sem notar que nos prendemos demais ou que nos deixamos à deriva? Sinto que há aí uma tarefa essencial,
desenvolver a sensibilidade para perceber nossos momentos de rigidez e de excessiva fluidez, a fim de reencontrar o centro dinâmico onde habitamos. Acho que essa tarefa essencial que você menciona de desenvolver a sensibilidade para perceber nossas zonas de rigidez e de dispersão acaba sendo um exercício constante de autoconhecimento e de humildade. É quase como um estado de prontidão interior. Precisamos estar atentos aos sinais de que estamos nos enclausurando em velhos hábitos ou nos deixando levar sem rumo por ideias e situações que não nos nutrem de fato. Curiosamente, não vejo esse equilíbrio como algo que possamos alcançar de modo definitivo. É mais uma espécie de dança contínua, onde os passos ora nos aproximam de uma âncora mais firme, ora nos empurram para o inédito. Talvez não tenhamos um controle completo, afinal, a vida é também feita de imprevistos que nos sacodem, mas podemos cultivar a capacidade de reconhecer no momento em que acontece, quando estamos exagerando em um polo ou em outro. É como se, no fluxo das experiências, em vez de perseguir a perfeição, buscássemos ampliar a nossa percepção de quem somos e do que estamos vivendo. Dessa forma, mesmo quando há um desequilíbrio, passamos a enxergar melhor para onde estamos indo e por que tomamos determinadas decisões. E aí, com essa lucidez crescente, conseguimos retomar o leme e reposicionar nossa rota, sem abandonar o aprendizado que cada desvio nos traz. Compartilho dessa visão de que o equilíbrio não é uma conquista estática, mas um processo vivo, um caminhar que exige presença e autopercepção contínuas. E talvez seja justamente essa impossibilidade de chegar lá, a um ponto em que nada mais precisa mudar, que nos mantenha despertos para as nuances do existir. Dessa forma, cada instante pode ser uma oportunidade de rever nossas posturas, de questionar o que antes nos parecia inquestionável e de abrir espaço para reverberações que surjam das circunstâncias, das relações e do nosso próprio mundo interior. Vejo aí um convite para cultivar o que chamo de lucidez compassiva. Compreender as próprias tensões sem cair em julgamentos excessivamente duros, ao mesmo tempo em que desenvolvemos uma abertura para a transformação que o desequilíbrio pode nos trazer. O curioso é que, mesmo não tendo um ponto final, esse estado de prontidão nos permite saborear momentos de certa harmonia, ainda que passageira. E é justamente essa transitoriedade que faz esses momentos de harmonia serem tão preciosos. Em última análise, acolher esse caráter cíclico e inacabado da vida talvez seja uma das maiores provas de maturidade que podemos vivenciar. Vejo na sua ideia da lucidez compassiva uma síntese poderosa da postura que nos mantém no fio tênue entre o cuidado e a transformação. Reconhecer que estamos em constante metamorfose, sem um porto definitivo, exige que tenhamos coragem para abraçar o imprevisível e, ao mesmo tempo, a delicadeza de não nos martirizarmos diante dos tropeços inevitáveis. Essa transitoriedade, para mim, é como um lembrete de que nada é garantido ou permanente, e justamente por isso é tão precioso. Cada instante em que vivenciamos um vislumbre de harmonia se torna um presente, uma espécie de pouso temporário em meio ao voo, e mesmo que esse pouso seja breve, pode nos nutrir para as próximas jornadas, em que retornamos aos ventos da incerteza. No fundo, a maturidade parece estar em nos aproximarmos de uma atitude respeitosa perante esse ciclo infinito de busca e renovação. Não se trata de eliminar tensões ou alcançar uma verdade última, mas de manter essa state of mind de abertura, um olhar curioso e compassivo para nossas experiências, reconhecendo que somos, ao mesmo tempo, frutos e fazedores de cada momento que passa. Sim, nesse reconhecimento de que não há um porto definitivo e de que cada momento traz em si a semente do próximo, encontramos uma forma de dignificar a nossa condição finita. É como se cada etapa do caminho fosse um laboratório para exercitarmos esse olhar curioso e compassivo, tanto com nossas próprias falhas, quanto com o fluxo imprevisível do mundo. Quando aceitamos que não há uma verdade final a ser alcançada, mas sim espaços contínuos de aprofundamento, deixamos de encarar as tensões como inimigas.
Elas passam a ser forças propulsoras de crescimento, nos convidando a revisitar convicções e a expandir o horizonte do que entendemos por eu e por realidade. Talvez a maior sabedoria esteja em perceber que nunca somos plenamente prontos, mas sim seres em constante elaboração. Nesse sentido, cada pouso temporário de harmonia nos lembra o quanto é possível encontrar beleza na impermanência, e cada volta aos ventos da incerteza reforça a coragem para continuar criando sentido. É nessa teia dinâmica que a vida se faz não apenas um fardo, mas também um convite permanente para nos reinventarmos. Essa dimensão de constante elaboração, em que cada etapa se faz laboratório de autodescoberta, desperta em mim uma espécie de reverência pelo inacabado. Quando admitimos que não existe um chegar lá definitivo, mas sim um contínuo estar a caminho, abrimos espaço para que as tensões deixem de ser vistas como falhas a serem corrigidas e passem a ser compreendidas como forças que nos impulsionam a explorar novas possibilidades de ser e de entender o mundo. Nesse movimento, a vida deixa de ser uma corrida por certezas e torna-se um fluxo de reinvenções, em que a impermanência é palco tanto de inquietações quanto de maravilhamento. Os breves momentos de harmonia que encontramos funcionam como pousos significativos, mas não finais. Eles nos nutrem, recordam-nos da beleza que pode brotar em meio ao caos e dão fôlego para continuar trilhando o caminho. A sabedoria, nesse cenário, talvez consista em acolher a condição finita com generosidade e curiosidade, percebendo que cada passo no desconhecido pode nos revelar nuances que expandem quem somos. E assim, entre tensões, descobertas e renovações constantes, vamos aprendendo a dançar com a vida, não para dominá-la, mas para partilhar com ela, em seus muitos ritmos, a aventura de existir.